Boa noite, meus queridos amigos. Então, estamos aqui reunidos nessa noite, mais uma vez, utilizando a tecnologia das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, para poder levar o consolo através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite, nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite, nós vamos estudar o capítulo 25, Buscai e Encontrareis. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu convido a todos a fechar os olhos, a serenar os seus corações, para que possamos fazer a prece inicial de estudo desta noite. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a Ele a oportunidade da vida, as bênçãos recebidas diariamente, o sol que se levanta e nos aquece, o alimento que é colocado à nossa mesa, o lar que nos abriga do sol e do vento. Quantas bênçãos recebemos diariamente. Possamos utilizar esses recursos em prol do nosso crescimento espiritual, auxiliando aqueles irmãos também que se encontram em dificuldade. Agradecemos, esteja conosco, hoje e sempre, Mestre amado, que assim seja. Então, meus queridos amigos, lembrando que nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Encontrareis. É interessante que esse título ele já é muito sugestivo, porque ele remete a uma ação de ir buscar para poder encontrar. Então, o movimento de ação, de trabalho, o movimento intelectual, para que a gente possa encontrar aquilo que desejamos. Esse capítulo, ele traz alguns itens de estudo, que é: ajuda-te, que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, o nosso estudo dessa noite, ele vai se limitar ao item 6 e 7, no qual faz referência a observai os pássaros do céu. Lembrando, capítulo 25, buscai e encontrareis. Então é interessante nesse trecho do Evangelho que Jesus, ele vai fazer uma associação com os pássaros do céu, com os lírios do campo, porque os pássaros, eles não semeiam, não ceifam, não colhem, não recolhem em celeiros, mas Deus, ele provê o sustento dessas aves. E aqui ele fala também dos lírios do campo, que não trabalham, não fiam, entretanto, se vestem melhor que Salomão em toda a sua glória. Em resumo, está pedindo para que a gente tenha confiança em Deus. E ele vai encerrar aqui da seguinte maneira: procurai, então, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, meus amigos, nesse trecho que vem fazendo a abertura desse item, ele vem mostrando para a gente que nós devemos ter confiança, porque Deus, ele está olhando por toda a sua criação, desde os pássaros, desde os lírios e principalmente os homens, para que nós possamos
ter confiança em Deus, que Ele vai prover o nosso sustento, meios para que nós possamos sair dessa dificuldade. É interessante lembrar que Jesus, ele não chama a gente para ociosidade. É necessário a gente entender essas palavras poéticas do nosso Mestre Jesus, no qual ele diz que a providência divina, ele vai nos auxiliar, vai nos atender. Quando ele não nos atende com as questões material, com o socorro material, ele vai inspirar ideias com o qual nós encontraremos meios de superar essas dificuldades. Por quê? Porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele vai prover meios para que possamos continuar avançando e superar esses problemas, essas dificuldades que muitas das vezes vêm ao nosso encontro. Para quê? Para que isso seja estímulo para que a gente possamos avançar, trabalhar, estudar. Você vê que o homem, à medida que o tempo passa, vem desenvolvendo novos recursos tecnológicos, novos trabalhos, novos estudos, novas pesquisas que favorecem o quê? Que a humanidade possa continuar avançando. Hoje nós temos aí o trabalho do campo que fornece alimento a todos nós que estamos tanto no campo quanto na cidade. Então você vê o desenvolvimento, a produção agrícola, ela avançou muito. Hoje nós temos tratores, colheitadeiras que fazem um trabalho grandioso e produz muito alimentos a todos nós. E isso aí vai ocorrer em todas as áreas. O progresso, o estudo, ele favorece com que nós possamos avançar tranquilamente. Então o trabalho, quando Jesus fala, ele vem chamar ao trabalho para que a gente exercite através do trabalho e exercite as nossas ideias, o nosso conhecimento, para que a gente possa avançar. Porque Deus, ele está o quê? Impulsionando o desenvolvimento humano. Basta a gente estar sintonizado com Deus, com os bons espíritos, para que a gente, através do nosso esforço, possamos encontrar meios que favoreçam o nosso crescimento, tanto material, intelectual e espiritual, onde ele fala aqui no início aqui, dizendo o seguinte: não amontoeis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes consomem. Acumuleis os tesouros no céu, onde os ladrões não acham e nem podem desenterrá-los. Pois onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então é interessante a gente pensar onde é que nós estamos colocando o nosso coração. Se é nos bens temporários ou naqueles que são eternos, que vão conosco em todos os locais onde estivermos. É claro que lembrando que os bens terrenos, eles favorecem a todos nós. É necessário que nós tenhamos um mínimo de condição para poder sobreviver. Remetendo àquela parábola do mancebo rico, não é que Jesus condena a riqueza, os bens materiais, mas é o seguinte: a interpretação correta é que os bens materiais,
eles não podem causar obstáculos ao teu crescimento espiritual. Então você pode fazer uso dos bens materiais, mas é claro que lembrando que os bens espirituais, eles são mais importantes, porque eles estarão com você em todos os locais onde você estiver, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Bom, como Jesus remete a gente ao trabalho, ao desenvolvimento da inteligência, inspira a todos nós para que possamos sair dessas dificuldades, desde que nós tenhamos fé para poder superar essas dificuldades, confiar em Deus, mas utilizar a nossa capacidade intelectual e o nosso trabalho para que a gente saia dessa dificuldade, supere essa dificuldade na qual nós estamos passando. É interessante a gente se ater a esses itens. Eu estou aqui com o livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Então tem um caso bastante interessante, que ele vem de encontro ao estudo dessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos prestar atenção nessa historinha. É o capítulo 5, que se chama A Horta Educativa. Então Dona Cidália reuniu os filhos de Dona Maria João de Deus e verificou que eles necessitavam de um grupo escolar, que eles necessitavam estudar. Lembrando, Dona Cidália vai ser a segunda esposa de João Cândido Xavier, pai de Chico, porque a sua primeira esposa, Maria João de Deus, havia falecido e os meninos estavam espalhados em outros lares até ele se organizar. A partir do momento que ele casa novamente com Dona Cidália, ela vai buscar essas crianças que estão espalhadas. E aí, após reunir os meninos, ela vai verificar que eles necessitam de estudo, eles precisam frequentar a escola. E o pai de Chico foi consultado. Mas, naquela época, a situação estava muito difícil. Era 1918, a época na qual a gente se refere à gripe espanhola, onde tudo era crise. Muito parecido com o momento atual que nós vivemos, que estamos no meio de uma pandemia que é o coronavírus. Então, em 1918, eles viviam algo parecido. Então, tudo era crise e o pouco salário que o pai do Chico tinha era escasso para manter as necessidades da casa. E não dava para comprar os lápis e os livros que os meninos necessitavam. A madrasta, preocupada com as crianças, pois elas necessitavam frequentar a escola, uma alma muito generosa chamou o enteado, que era o Chico. Chico, vocês precisam ir à escola, mas nós não temos recursos para isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos plantar uma hortinha, nós adubaremos a terra, vamos plantar os legumes e você fará a venda dos legumes na rua. Com o resultado da venda, eu acredito que a gente possa juntar um valor que dê para custear as necessidades de vocês para frequentar a escola. E aí Chico, todo entusiasmado, educado, muito obediente, disse à sua madrasta: a senhora pode contar comigo, prometeu Chico. E a horta foi plantada. Couve, alface, repolho e outros legumes. E aí Chico juntou tudo
e começou a vender o fruto ali, o resultado daquela hortinha. E vendia cada maço a um tostão. E tudo que ele vendia, ele pegava o dinheirinho e dava para sua madrasta guardar em um cofrezinho. E assim ele fazia durante toda a semana a sua venda dos produtos que ele e a madrasta produziam na sua hortinha. E passado algum tempo, Dona Cidália pegou o cofrinho onde ela guardava o dinheirinho das vendas e, ao abrir junto ao enteado, eles conseguiram verificar que o que ali tinham já era necessário para as crianças frequentarem a escola. E aí Dona Cidália diz ao Chico: você está vendo o valor do serviço? Agora vocês podem frequentar as aulas, podem frequentar o grupo escolar. E foi assim que em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABCD. Então você vê que a madrasta, vendo a dificuldade na qual a família passava, que o momento econômico não era favorável, teve a ideia, teve a inspiração de plantar uma hortinha, na qual Chico auxiliou, e ele vendia esses produtos, e com isso eles conseguiram um montante que favoreceu o estudo dele e dos seus irmãozinhos, através do quê? Do trabalho, da fé em Deus, do exercício da mente, da ideia, de planejar aquela hortinha que poderia favorecê-los, favorecer os seus irmãos a frequentarem a escola. Então, essa confiança, esse trabalho, o buscar e achareis, nós vemos aqui refletido nessa historinha do Chico Xavier. Uma das suas vivências, um dos seus casos que faz com que a gente cresça com isso. Então, quando o capítulo 25 aqui do Evangelho vem trazer buscai e achareis, está remetendo ao quê? A uma ação. Busque, meu irmão, se movimente, se exercite, corra atrás, porque você vai alcançar aquilo que deseja. E o item, observai os pássaros do céu, é essa confiança que nós devemos ter em Deus, que provém o alimento, o sustento, os meios para que possamos avançar a cada dia junto à nossa família, aos nossos companheiros, que nós possamos ter a fé viva em Deus, em Jesus, porque Ele vai mostrar o caminho certo para que possamos avançar cada vez mais. Então, meus queridos amigos, nós estamos encerrando o comentário desta noite, desse item, e convido a todos a fazer a prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhinhos, pensar no nosso Mestre Jesus com toda a força da nossa alma. Mestre amado, só temos a agradecer que o Senhor possa nos inspirar fé para superar as dificuldades na qual enfrentamos, porque temos condições necessárias para isso. Esteja conosco
hoje e sempre, Mestre amado, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
faça uso da água fluidificada.